paz do Senhor, igreja, que bom que nós estamos aqui de novo para aprender mais a palavra de Deus, né? Para que juntos nós possamos aprender essa palavra. Hoje a gente vai iniciar aqui o estudo do Novo Testamento. O tema dessa revista é Conheça o Novo Testamento. Deixa eu tirar esse aqui, ó, baixar ele aqui, está atrapalhando, né? Conheça o Novo Testamento, vai de Mateus a Filipenses, tá? Aqui está todos os dados da editora. Eu acho bastante interessante. Ele coloca aqui, ó, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, aqui o autor, André Souza Lima, ele traz aqui uma breve, uma introdução, na verdade, né, do livro, né? Ele faz um comentário. Você pode dar um pause e estar lendo depois. E aqui é o sumário, as lições. Vou começar aqui a partir da introdução do Novo Testamento, depois a gente vai para os demais temas. Por que eu não vou fazer esses dois aqui? Isso aqui a gente vai encaixando nos demais livros, tá bom? Eu vou estar passando o conteúdo deles para vocês também. Então vamos na introdução do Novo Testamento. Demora um pouquinho. Vamos lá. Introdução ao Novo Testamento. Nas duas primeiras lições, adquirimos razoável noção do período que vai do último livro do Antigo Testamento até os primeiros sinais do cristianismo na pregação de João Batista. Não entendi nada, pastor, porque eles estão falando das primeiras lições, né? Bom, essa primeira lição ele está ensinando, falando um pouco do período interbíblico, que é o período onde encerra Malaquias e ficam-se 400 anos sem escritura da palavra de Deus. Por isso que a gente fala que é um período em que Deus não falou com o povo, ou seja, não houve nenhuma escrita, né? Nenhuma escrita de nenhum evangelho, de nenhuma carta, de nada, porque o evangelho veio depois de 400 anos com o nascimento de Cristo. Então, assim, nesse período de 400 anos, é como se Deus não tivesse falado com o povo, né? Nem através dos profetas, não tem nada datado nesse período. Então começou a falar novamente através do Batista, que anunciou o reino de Deus que vinha através de Cristo. Se arrependam-se, né? Então ele anunciou aqui. Então nós descobrimos que ao longo do intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus esteve preparando cuidadosamente o passo seguinte do seu plano, a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E nessa lição veremos alguns aspectos introdutórios da composição do Novo Testamento, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com esse aspecto introdutório hoje. Hoje, na verdade, é um panorama, né, do Novo Testamento, tá? A gente estava estudando o Antigo, vamos continuar, tá? A gente vai tentar levar um pouco o Novo, depois volta para o Antigo e prossegue com o Novo, tá bom? Mas é interessante que a gente faça esse paralelo. O contexto, né? Alguns aspectos relativos ao mundo do Novo Testamento, que a gente vai estar estudando, as línguas daquela época, né? Aqui, vamos lá. Eu vou sempre estar puxando eu para lá e para cá, para conseguir ler. No ambiente do Novo Testamento existiam 4 línguas na época, né? O latim, o grego, o aramaico e o hebraico, está na outra página. Mas assim, a latim era uma língua oficial, mas era usada no lado ocidental do Império Romano, tá? Grego era a língua franca, mas era uma língua mais comum, a língua mais utilizada do lado do Império Oriental. Era uma língua bastante falada na Palestina, especialmente na região ali da Galileia. Era a língua usada pelos escritos do Novo Testamento, que foram escritos em grego. Por isso que, às vezes, a gente, quando está passando algum estudo, a gente fala, porque no grego está escrito tal? Porque foi escrito no grego. No Testamento. O aramaico era a língua popular e materna dos judeus do primeiro século, né? Jesus falava aramaico. E o hebraico era uma língua formal dos judeus, no qual estava escrita a Torá. O que é a Torá? Torá, Antigo Testamento, tá bom? E era lido e falado por rabinos e escribas, né?
Então não era todos que falavam o hebraico, era mais os rabinos e escribas, porque se perdeu a língua hebraica quando Israel foi para o exílio, tá? E só manteve somente os eruditos. Vamos lá. Religião. Todo o Império Romano ele foi fortemente influenciado pela mitologia grega. Então eles cultivavam outras divindades, eles cultuavam outras divindades que eram influenciados pela mitologia grega, como Júpiter com Zeus, Vênus com Afrodite e etc. Tá? Esse era o Império Romano. Superstições, misticismos, oráculos, presságios eram muitas. Então eles cultuavam também o imperador. O próprio imperador era comum os romanos fazerem culto ao imperador. Ele era considerado como se fosse um deus naquela época. Novo Testamento para o dia de hoje, eu gosto bastante disso. Diz assim, ó, você sabia que existem milhares de etnias que não têm a Bíblia traduzida para a sua própria língua? Nós temos esse privilégio em ter o Novo Testamento em português, devemos difundi-lo aos que ainda não conhecem. Essa é um desafio para a igreja de hoje, né? Que nós possamos aprender, adquirir conhecimentos para que nós levamos para outras culturas, outras nações. Conceito. O nome da segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O sentido básico para testamento no grego significa aliança, acordo, contrato ou pacto. Então, quando se fala em testamento, é um significado, né, que a gente falou aqui do grego, em aliança, tá? Isso significa uma disposição feita por uma parte em que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Olha só, nunca pode se alterar, né? Essa disposição, quando recebida, obrigava o cumprimento das cláusulas pelas duas partes, uma implicação mais que uma promessa, pois uma promessa obriga somente a pessoa que a fez, enquanto uma aliança obriga igualmente as, as duas partes. Então, significa aliança, né? Esse contrato que não pode ser mudado. Né? A Bíblia ela é perfeita, tá bom? A antiga aliança é baseada nos padrões da lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. A nova aliança era fundamentada na relação de Deus e seu Filho, completamente justo. Aqui tem as passagens para você estar lendo. E o Novo Testamento é, portanto, o registro do estabelecimento e do caráter da nova aliança de Deus com os homens, selada por meio da morte e ressurreição de Cristo. Então, assim, o Novo Testamento traz essa nova aliança de Cristo por nós, que morreu por nós na cruz e ressuscitou, na qual o homem, por meio da fé em Cristo, Efésios 2:8, vós sois salvos pela graça. Quando perguntar isso para você, você é salvo por quê? Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Eu não mereço, fui salvo. Mas como que eu recebo essa graça? Mediante a fé. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Sou salvo pela mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, nós temos os pecados perdoados, recebemos as bênçãos de Deus, em plena dedicação ao Senhor, aguardando o glorioso dia da volta de Cristo. Aqui para o Novo Testamento, nos dias de hoje, o gozo do benefício da nova aliança ocorre quando o homem crê que Cristo em Cristo como suficiente salvador da sua vida. Você crê em Cristo? Essa é a pergunta. Aqui é o conteúdo, né? O Novo Testamento é composto por livros inspirados por Deus, cuja ênfase é a revelação do plano divino. Essa revelação não se limita ao ministério terreno de Jesus Cristo, mas compreende o período posterior à sua ressurreição e ascensão de Cristo. Ou seja, Cristo ele faz parte ali do Evangelho, né? Jesus
ele ressuscita, ele fica 40 dias aqui com os discípulos e ele sobe ao céu. Só que a missão continua, né? A missão continua. Então a igreja ela continua ali a partir de Atos e nós vemos ali todo o decorrer da formação do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é formado por 27 obras escritas com cerca de 9 autores, né? Isso porque depende muito do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus não sabemos a autoria dele. Então pode ser que tenha mais um autor aí, ou o mesmo autor, né, que escreveu Hebreus. Uns acreditam que seja o próprio apóstolo Paulo, mas não sabemos e não podemos na verdade, falar realmente foi ele, porque não tem comprovação para isso. Esses documentos foram escritos num espaço de tempo de cerca de meio século, provavelmente nos meados do ano 45 depois de Cristo, até o ano 90. Por quê? Porque a gente vê, inclusive, João lá na ilha de Patmos, que ele escreveu o livro de Apocalipse, ele já estava com uma certa idade, tá? A divisão dos livros pode ser organizada da seguinte maneira. Aqui tem a divisão, vocês podem anotar, que é os evangelhos, históricos, epístolas, o livro apocalíptico. E aqui tá as epístolas paulinas, né? As eclesiásticas, pastorais e pessoal. Anota esse quadrinho para vocês, tá bom? Novo Testamento para hoje, que eu gosto bastante. Ó. O Novo Testamento é uma verdadeira biblioteca para a vida cristã. Você sabe qual é o propósito de cada livro? Um dos livros? Vamos aprender, né? Então, sempre é importante você participar da escola dominical. Precisamos conhecê-los a fim de saber onde encontrar as respostas para os desafios da caminhada com Cristo? Precisamos. Cronologia, aqui, puxei para cá de novo. Os livros do Novo Testamento foram organizados da seguinte maneira: os evangelhos, os históricos, as epístolas e o apocalípticos. Você pode anotar também. Todavia, a ordem da organização não é a mesma ordem cronológica dos escritos do Novo Testamento. Que seria essa ordem cronológica? Foi escrito conforme as passagens ocorreram, né? O tempo da passagem, né? Nós sabemos aqui que, por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Jó é considerado o livro que foi escrito primeiro, né? Ele está anterior ainda. Então, assim, essa ordem é a questão da ordem cronológica, tá? Não é a ordem, a história, a história do início do mundo. Não, é a ordem que ele foi escrita, tá? É a ordem cronológica. Então não há um consenso supremo entre os estudiosos sobre a correta datação dos livros, tá? Data. A datação abaixo se aproxima dos consentidas pela maioria dos estudiosos da Bíblia. Então aqui ele traz a datação, que você pode estar anotando. Vamos lá. Novos Testamentos para o dia de hoje. As incertezas acerca das datas em que os livros do Novo Testamento foram escritos podem nos trazer dúvidas, mas não podem abalar a nossa fé de que a Bíblia é realmente inspirada por Deus. A única forma de experimentar a inspiração de Deus é lendo a sua palavra. Então, quer experimentar a inspiração de Deus, não é procurando a irmã que faz oração e revela, não é isso. Não estou falando que eu acredito que Deus ele pode usar as pessoas, não é isso. Mas é lendo a palavra de Deus. Quer inspiração? Leia a palavra. Comparações entre os dois testamentos, né? Então aqui a gente faz uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a necessidade de repetição dos sacrifícios. Tinha que ser feitos sacrifícios anuais, sacrifícios semanais e até alguns sacrifícios diários. No Novo Testamento, existia o único sacrifício, é o sacrifício de Cristo na cruz dele, é o sacrifício perfeito. Em Êxodo fala da Páscoa da nação. Por que a Páscoa da nação? Foi a saída do Egito, quando eles mataram um cordeiro
que pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais das portas para que o espírito da morte não entrasse na casa e levasse os primogênitos do povo de Deus. E o povo do Egito acabaram sendo mortos, né? Desde os primogênitos humanos, né? E os animais também, tá? Que é o primogênito, primeiro filho, tá bom? Agora, a nossa Páscoa é Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? O sangue dele foi derramado por nós naquela cruz. No Antigo Testamento era uma lei externa, que era uma lei através dos sacrifícios. No Novo Testamento é uma lei interna, que é através da fé, que é através do amor, tá? No Antigo Testamento fala de sinais, desde a circuncisão do judeu, tá? No Novo Testamento, o nosso sinal é o batismo do crente, é com nossa confissão pública de fé. No Antigo Testamento, a designação era povo de Israel, né? O povo de Israel foi chamado, o povo de Israel foi escolhido. A designação agora é para a igreja, né? E essa palavra veio para nós como igreja. Existiam leis civis, morais, cerimoniais, a nossa lei é Cristo. Ele cumpriu toda a lei, foi consumado nele. Acesso ao Pai era restrito, somente o sumo sacerdote conseguia ir direto na presença de Deus. Hoje nós sabemos que o véu foi rasgado, né? E não há mais restrição de acesso ao Pai. Nós podemos chegar diante de Deus através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento, o sacrifício era por os sacerdotes. No Novo Testamento, tô engasgando aqui, irmãos. Sacrifício é pelo sumo sacerdote, é o nosso sacerdote eterno, Jesus Cristo, tá? A gente vê aqui a questão do cânon, né? O cânon era utilizado para designar quais são os livros que são de inspiração, né? Que para formar a palavra de Deus, né? Ele significa vara de medir, o cânon, que era uma forma de você medir, né, esses livros e ver se eles estavam de acordo, né? Para você formar o cânon, para você formar a palavra de Deus, eles precisavam ter alguns requisitos, né, que precisava cumprir. Tá, queridos? Eu estou lendo algumas partes aqui, outras eu estou falando, mas você pode estar acompanhando aqui, tá anotando, tá bom? Dando pausa aqui, anotando. Então aqui a gente vai ver algumas. Na verdade, o que precisava, né? Para ser aprovado esse cânon, para ser aprovado os livros do Novo Testamento, como do Antigo também, né? Foi aprovado. Primeiro, né, no Novo Testamento, né? Vamos para o Novo Testamento. O livro foi escrito, supervisionado ou aprovado por algum apóstolo? Se ele foi, tinha que ter essa comprovação. Foi escrito pelo apóstolo? Vamos canonizar. Ele foi supervisionado? Né? Por exemplo, Lucas escreveu Atos, né? Evangelho de Lucas. Ele foi supervisionado por quem? Por Paulo, né? Ele foi aprovado, né? O apóstolo aprovou esse livro, então tinha isso. Seu conteúdo era de natureza essencialmente espiritual, né? Esse livro ele trazia algo que vinha para tocar o nosso coração, para transformar, ou era somente um livro que tem um valor histórico? Porque tem muitos livros que eles têm valor históricos, mas eles não são considerados inspiração, não foram canonizados por causa disso. Esse livro, ele houve alguma aceitação por parte da igreja do primeiro século, ou esses livros eles eram rejeitados pela igreja do primeiro século? E em seu conteúdo, há provas de inspiração divina, então tinha tudo isso. Então aqui ele colocou aqui algumas provas contextuais, né, de inspiração do Novo Testamento, ó, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, o apóstolo citou Lucas 10, 7, Deuteronômio 25, 4, como uma palavra vinda de Deus. Atos, Antigo Testamento e Novo Testamento foram colocados sobre a mesma medida de inspiração.
tá? Então, assim, ele citou a palavra de Deus e colocou ali que era inspirado por Deus da mesma medida que o Antigo Testamento. Vamos lá. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro citou e os escritos de Paulo na mesma medida das demais escrituras. Ele colocou entre aspas, assim, considerar o próprio Antigo Testamento. O apóstolo Paulo em Colossenses 4,16, 1 Tessalonicenses 5,27 e o apóstolo João em Apocalipse 1,3 tinha convicção de que esses escritos vinham do Senhor e deviam ser transmitidos ao maior número de pessoas possíveis. Então, o Novo Testamento para você no dia de hoje, tá? É tão importante afirmar que a inspiração do Novo Testamento e saber a razão de inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós lemos isso. Então, o Novo Testamento ele tem que ser um manual, né? Ele é um manual teórico, mas ele é um manual prático. Não é só teoria, a gente não lê a Bíblia só como teoria, mas ele é um manual prático da nossa fé cristã, é um manual prático que traz para nós Jesus Cristo como o Salvador da nossa vida. Ele traz um exame que os introdutórios do Novo Testamento facilitará o estudo das próximas lições, né? Que é aquilo que a gente está lendo, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte aqui, que o Novo Testamento ele é uma biblioteca, mas também é um único livro, que juntamente com o Antigo Testamento ele compõe a Bíblia. Então o Novo Testamento ele é um único livro, né? Ele foi canonizado, então ele é um único livro. E ele, junto com o Antigo Testamento, ele compõe a palavra de Deus. Então não pode descartar nem colocar nada mais. Toda a palavra de Deus está na Bíblia, né? Os 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento, tá? Leia aqui para você durante a semana. Eu sempre enfatizo isso aqui, ó. Essas perguntas são maioria de cunho pessoal, mas caso os irmãos estiverem com alguma dificuldade de oração ou precisar conversar, pode entrar em contato, né, com os pastores da igreja, comigo e com o pastor Walter, né, com quem você achar melhor, e a gente vai estar orando com vocês, tá bom? Não deixe de fazer isso, tá com dificuldade, tá passando por alguma coisa, se vocês têm os nossos contatos, pode mandar aqui, a gente vai estar orando com você. Mas aqui, durante a semana, tem os textos para você ler, né? De segunda a domingo, e ele coloca aqui algumas perguntas. Então você vai dar um pause aqui e vai anotar essas perguntas, ó, como ó, Deus firmou a sua aliança em Cristo. Você crê nisso? Então você vai responder. Deus nos deu um novo coração em Cristo. Você já tem esse novo coração? Se não tem, está assistindo, acompanhando o nosso canal no YouTube, quer entregar a sua vida para Jesus, entre em contato conosco, deixe uma mensagem lá, fala que está precisando conversar, quer entregar a sua vida para Jesus. Nós queremos orar, nós podemos ligar para você e orar por você. Entregue a sua vida para Jesus. Ele é a única saída. Ele é a única esperança. Ele que pode mudar e transformar a sua vida. Amém? Então esse é o estudo, tá? Próxima aula aqui a gente vai entrar no estudo que vai falar sobre a centralidade de Cristo na Bíblia. Ele é o centro de toda a palavra de Deus. Tudo desde o Antigo Testamento é inspirado de Cristo, aponta para Cristo e Cristo ali cumpre ali a partir do Novo Testamento. Então a gente vai ver que toda a Bíblia está centrada em Cristo Jesus, tá bom? Então assim eu aguardo você, né, no próximo domingo, no mesmo horário. A gente vai estar disponibilizando aqui o estudo da escola dominical. Foi muito bom poder aqui estar com os irmãos, tá bom? E que Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais.